última caçada de Kraven, ela... Até então eu achava que era só uma história normal, tipo, ah não, é de boa. Só que aí eu vim reler ela pra fazer o vídeo, porque eu tava fazendo e eu acho que tem alguma coisa errada. Eu peguei pra reler ela antes de fazer essa parte aqui, e cara, ela é de longe a melhor história do Homem-Aranha. Sério mesmo, sério mesmo. Primeiro a gente tem que entender que o Kraven, ele é um cara tradicional da Rússia. Ele segue os preceitos russos de honra, de ética e da moral, os bons costumes, etc. da Rússia. E ele é extremamente revoltado com o fato de que esse sistema ele veio abaixo quando entraram os Lenins e os Trotskys, como ele mesmo fala na história. Então ele e a família dele foram obrigados a mudar para os Estados Unidos. A história se passa em 88, 89 por aí, e ele fala que eles vieram há 70 anos, os pais dele. Ele, propriamente dito, eu não sei quantos anos tinha, então eu chuto que alguma coisa, ou ele tem 60 ou ele tem 80, alguma coisa assim. Só que ele usa tantas ervas e poções e outras coisas ritualísticas da selva que tu olha e tu jura que ele é um cara de 50 e poucos, entendeu? Mas ele é bem mais velho do que aparenta. E assim, ele é extremamente traumatizado porque quando eles saíram da Rússia, eles tiveram que abrir mão de tudo que eles tinham. Eles vieram pra América com uma mão na frente e outra atrás. Eles não tinham absolutamente nada. E por algum motivo a mãe dele teve tipo um surto, assim, ela acabou sendo internada. Ele vive repetindo essa frase durante a história. Diziam que minha mãe era insana. Diziam que minha mãe era insana. Só que não especifica exatamente o que aconteceu com ela. Ele dá alguma fala assim que exemplifica um pouco isso, só que não é literal, é tipo, não, ela foi parar no manicômio, ela foi fazer tal coisa, ela se suicidou. Ele não fala desse jeito. Ele fala, ah, dizem que ela se matou, mas não sei o que, blá blá blá. O Craven, por causa desse trauma com a mãe dele, ele dedicou a vida dele à caça. Ele acreditou que a sociedade como um todo, a civilização, ela era corrupta, ela não funcionava. Ele encontrou a honra e a paz verdadeira na selva, então ele se tornou um caçador. E ele fez isso por bastante tempo na vida dele, o suficiente para ele se tornar tipo um aristocrata, assim, ele virou um burguês quando ele voltou para América. Ele passou muito tempo na savana africana, muito tempo nas selvas por aí. Ele virou um caçador por contrato e tal. Ele cobrava caro pra caramba pra pegar animais que ninguém conseguia pegar. E ele era muito bom no trabalho dele. Até que um belo dia, a Dona Aranha estava subindo pela parede e ela derrubou o Kraven. É isso aí, o Kraven foi derrotado pelo Homem-Aranha. E não foi só uma, foram inúmeras vezes. Só que assim, o Homem-Aranha, ele não é o tipo de herói que ele bate num vilão e acabou. Não, ele faz piada, ele humilha, ele zomba os caras e tal. E isso mexeu com o Kraven. Claro, esse resultado desse negócio dele sentir alguma coisa, a gente só vai ver na última caçada. Nas histórias anteriores, ela não é tão trabalhada assim, mas isso acontece. E ele fala isso na história. A aranha zombou de mim. Eu preciso provar meu valor pra aranha. O Kraven, ele não consegue lidar com o fato de que ele foi derrotado por um cara comum. Ele, o maior de todos os caçadores, foi derrotado por um cara numa roupa colante. Então ele cria esse alvo invisível, que é a aranha, pra justificar a derrota dele. Tipo assim, não tem como ter sido um cara. Não, isso é a aranha. O espírito da aranha está me desafiando. Eu preciso me provar superior. A aranha, a mesma que tirou minha mãe de mim, a mesma que tirou a Rússia do seu eixo. Eu preciso derrotar a aranha e provar que eu sou digno de ser um caçador. Então, o que ele faz? Ele vai atrás do Homem-Aranha, que já tá lidando com os seus próprios problemas. No caso, o Peter ele tá lidando um pouco com a própria mortalidade. Por exemplo, ele vai visitar um cara que é o Joe Face, que é um cara que morreu. E antes disso, o Ned Leeds tinha morrido. E o Ned Leeds é um grande amigo dele do Clarim Diário. E aí ele fica tipo, pô, ontem foi o Ned, hoje foi o Joe. Será que amanhã é quem? A Mary Jane? A Tia May? Eu? Ah, cara, eu sei, todo mundo vai morrer. Um dia eu vou morrer, mas não hoje. Não hoje.
E essa dualidade do Kraven com o Homem-Aranha na história, ela funciona de um jeito espetacular. Porque tu vê a motivação do Kraven, tu vê a motivação do Homem-Aranha. E aí a história vai desenrolando. O Kraven, ele preparou uma mistura de ervas e tal pra lutar contra o Homem-Aranha. Ele finalmente conseguiu pegar o Homem-Aranha e ele matou o Homem-Aranha. Ele faz um velório, ele enterra, faz toda uma cerimônia e tal. Se veste como Homem-Aranha, na época ele tava com traje negro ainda. Ele se veste como Homem-Aranha e aí ele começa o ritual dele. Ele entra numa sala dentro da casa dele, que tem uma vidraça cheia de aranhas, bebe uma poção que ele preparou. Só que aí, aqui entra um detalhe interessante. Enquanto a parte de caçador dele fica tipo, isso, beba, você tem que provar pra si mesmo que você é um caçador. Vamos, derrote a aranha, derrote aquele ser que sempre subjugou você. A parte homem dele fica, cara, por que eu tô fazendo isso? O que eu tenho que provar? Eu não preciso me provar pra ninguém. Você quer o quê? Provar pro seu pai que você é um caçador digno? Você não precisa fazer isso. Olha ao seu redor. Você já provou. Deixa ele ser quem ele é. Eu não quero fazer isso, eu tenho tanto medo. Cara, eu tô com medo, eu não quero fazer isso. Ele finalmente toma a erva e luta contra uma aranha imaginária. É tipo assim, ele criou na cabeça dele que o maior inimigo dele era o espírito da aranha. Só que isso tudo era só pra enfeitar o fato de que ele foi derrotado por uma pessoa. Só que ele não consegue lidar com esse fato direito, e aí pra isso precisou de todo esse ritualismo, no caso de matar o Homem-Aranha, de passar pela aprovação, vestir a pele da aranha, no caso o traje, e superar a aranha em todos os sentidos possíveis. Daí ele sai combatendo crimes e tal, matando pessoas, aleijando pessoas, fazendo um monte de coisas ruins. E isso tudo por umas 2 semanas, enquanto o Peter estava morto. A gente também tem a participação do Ratos, que ele é um personagem bem importante aqui, eu achava que não, mas ele é bem importante. Ele tem vários problemas, assim, tipo, ele não consegue raciocinar direito, porque ele é um híbrido. Então, tipo, uma parte dele tenta lembrar quem ele era antes e a outra tenta aceitar quem ele é agora. Então ele tem essa dualidade. Ele não consegue subir a superfície porque toda vez ele lembra do sol, do calor, ele não gosta da luz, ele prefere a escuridão, ele prefere ficar no esgoto. E ele odeia tanto o Homem-Aranha quanto o Capitão América. E ele vive falando pra ele mesmo, eu vou subir e eu vou conseguir ficar lá fora, eu vou provar que eu ganho deles. Ele fica nessa o tempo todo até que uma hora ele finalmente consegue subir, começa a fazer vítimas. No mesmo período que o Kraven tá por aí como Homem-Aranha, o Ratos tá fazendo vítimas por aí. Enquanto isso, o Peter ainda estava morto. Até que um ponto junta a história dos dois. Porque o Kraven, quando ele vê no noticiário que o Ratos tá solto e tá matando pessoas, ele lembra que o Homem-Aranha nunca conseguiu derrotar o Ratos. E é aí que é a aprovação final dele. Ele vai atrás do Ratos, ele destrói o Ratos, moe o Ratos na porrada e leva pra mansão dele. E isso tudo ele esperando o Homem-Aranha voltar, porque ele não matou o Homem-Aranha. Ele drogou o Peter pra ficar 2 semanas em coma, sem precisar de nada. Eu não sei como, ele ficou num caixão enterrado, sem ar, e sobreviveu. Ok, enquanto o Kraven capturou ratos e tal, o Peter tá numa jornada mental, tentando entender se ele é o homem ou se ele é a aranha. Porque, tipo, eu sou um cara que se veste de aranha, eu sou uma aranha que finge que é uma pessoa. Será que, na verdade, tudo isso não passa de uma ilusão minha, de algum delírio meu? Será que, no fim, eu sou só essa aranha rastejando? Será que, no fim, eu sou o Peter Parker? Mas quem é Peter Parker? E, no fim, quem salva ele de tudo isso? É o amor pela Mary Jane. Tipo assim, ele tava tão focado nessa questão de mortalidade que ele não tinha se ligado que ele podia sair de lá. Entendeu? Não é só porque enterraram ele que ele tava preso lá embaixo. Então ele tava tão focado na questão da mortalidade que ele pensou que ele tava morto e ficou lá. Ok, eu tô morto, isso daqui não é real, eu tô no limbo, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E aí ele começa a ir puxando coisas que aconteceram. Ele começa a lembrar da Mary Jane, lembrar do Kraven. E ele pensa, não, eu não vou deixar esse cara me derrotar, eu vou sair dessa, eu vou encontrar a Mary Jane mais uma vez. Força de vontade dele é tanta que ele consegue fugir do caixão, mesmo enterrado ele arrebenta o caixão e sai cavando na terra até chegar na superfície.
Só que ele não vai atrás do Kraven, ele vai atrás da Mary Jane pra garantir que ela tá segura. Porque quando ele sai, como ele foi enterrado no quintal da casa do Kraven, ele entra na mansão do Kraven pra tentar confrontar ele, não encontra, e ele descobre que ele ficou sumido por 2 semanas. É quando ele foge e vai atrás da Mary Jane pra ver se tá tudo bem, porque ele sumiu por 2 semanas. Quando ele finalmente garante que tá tudo certo, ele, acho que nem precisa se recuperar, ele simplesmente pega e vai embora. Passa o que? Algumas horas só, ele já tá de pé de novo. E quando ele chega pra confrontar o Kraven, é aqui que começa a magia da história. O Kraven tava esperando ele, e aí o Peter, você roubou 2 semanas da minha vida, seu desgraçado, não sei o que. E o Kraven na cabeça dele falando, o homem ainda não entendeu, mas a aranha sim, ela já se submeteu, ela já aceitou. Eu derrotei ele, eu provei que eu sou superior. Diferente dos outros vilões, ele conseguiu derrotar o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha sabe disso. A autoridade do Peter acabou sobre o Kraven no momento que ele foi enterrado. Me diz, como é que tu vai querer subjugar alguém que te derrotou? Que te matou, no caso. Não tem. Não tem como. Tu não tem como dizer, não, sai daí, senão eu vou. Vai o quê, mano? O cara te derrotou, tu já morreu. Tu não tem mais como controlar esse cara. A prova final disso é quando ele leva o Peter até o Ratos. E ele bota os dois pra lutarem. E o Peter quase perde pro Ratos. Ele demonstra compaixão pelo Ratos, apesar de tudo. Ele poderia ter matado o Ratos na raiva, mas ele não matou. E nisso, o Kraven meio que percebe que, ok, ele é diferente de mim. Não tem essa história de entidade aranha. A aranha que eu criei na minha cabeça, ela não é real. No fim, ele é só um cara vestido de aranha. Porque se ele fosse mesmo uma entidade, ele teria matado esse cara sem dó nem piedade, mas a ética dele impede, a moral dele impediu. E eu acho que o que eu fiz foi um erro. Acabou. Eu não vou ter mais o desafio da minha vida acabou. Eu não tenho mais. Qual é o propósito de continuar caçando o Homem-Aranha? Aí ele deixa o Ratos ir embora. E ele promete pro Homem-Aranha que nunca mais vai caçar ele. E nunca mais vai caçar na vida. E deixa o Homem-Aranha ir embora. E aí no final ele pega Mas ele deixou também um documento explicando que todas as pessoas que foram mortas ou foram machucadas pelo Homem-Aranha nessas últimas 2 semanas foram o Kraven. Ele deixa claro isso justamente para não ferrar o Homem-Aranha. Ele só queria provar o ponto dele, não queria ferrar o Homem-Aranha de vez. Ele só queria provar, eu sou superior. Fim. E ele provou, e acabou. Aí no final o Peter vai atrás do Ratos, ele consegue prender o Ratos. E aí o Ratos vai preso e fica fazendo um tratamento intensivo com a doutora Ashley Kafka. Mas isso é uma história para outro vídeo, que aliás é uma história muito boa também, porque a gente entende mais ou menos como é que é o Ratos, o que tem na cabeça dele. E a última caçada, ela deixa um gosto meio estranho assim na boca, quando... Ok, não deixa gosto nenhum porque não é uma comida, mas vocês entenderam. Ela tem um sentimento esquisito, assim, tipo, ok, o Peter ganhou, mas, cara, só venceu porque o Kraven deixou, entendeu? Então é uma história bem mais séria, assim, do que a maioria. Não tem uma piada nessa história. Não tem. Não tem. É tipo a história mais séria do Homem-Aranha de todos os tempos. A segunda mais séria é... Eu acho que é De Volta ao Negro. E em terceiro é a que eu acabei de falar, que é a da morte da Jean Wolf. Mano... Sério, a última caçada, leiam, por favor, leiam. Não se baseia no que eu tô falando, tá? Aqui é opinião minha e eu não quero que vocês dependam no que eu falo. Se tu é tipo assim, ok, eu acho que o que ele tá falando é válido, vai atrás pra verificar, é sério.